governador Geraldo Alckmin realiza entrega de prédio no Hospital Regional de Osasco. Projeto social leva o esporte a crianças, jovens e adultos. Candidatos ao Enem vão ter mais tempo para fazer as provas do exame. Vacina de febre amarela será ampliada para todo o Brasil. Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, este ano, vão ter 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de ciências, da natureza e matemática. Os estudantes vão ter 5 horas para fazer a prova no segundo dia e 5 horas e meia no primeiro dia. Assim como em 2017, neste ano, as provas do Enem serão realizadas em 2 domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas. E no segundo dia, as provas de ciências da natureza e matemática. Nós reforçamos toda a estrutura de segurança que já foi muito bem avaliada em 2017 e, ao mesmo tempo, ampliamos a aplicação da prova de Ciências da Natureza e Matemática em 30 minutos, que vai dar muito mais tranquilidade e conforto para os estudantes. Para evitar prejuízo aos cofres públicos, que nos últimos 5 anos chegou a R$1 bilhão, o candidato que fizer o pedido de isenção e não comparecer no dia da prova terá que justificar a ausência. Além de reduzir o desperdício, eu acredito que é uma medida educativa também, uma medida que induz uma cidadania mais responsável. O Estado prepara a prova, contrata fiscais, aplicadores, as milhas do correio, e é impossível convivermos com esse gasto e com esse desperdício. Caso essa justificativa não seja aceita, como é que fica a situação deste candidato? Olha, se ele não ressarcir o Estado do gasto feito em 2017, ele não terá isenção novamente em 2018. Então, se ele quiser fazer o Enem, ele terá que pagar. O governador Geraldo Alckmin esteve na cidade de Osasco para a entrega do prédio no Hospital Regional de Osasco. E nesta quinta-feira, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve junto ao secretário de Saúde do estado de São Paulo para a entrega da segunda fase aqui no Hospital Regional da cidade de Osasco, onde foram entregues 215 novos leitos. Importantes intervenções para a saúde da nossa cidade. E hoje, o governador dá mais um importante passo regional para uma saúde pública de qualidade. Enquanto em muitos estados do Brasil, infelizmente, leitos estão sendo fechados, o governador tem mostrado que a saúde é uma prioridade para o seu governo e tem ampliado o atendimento de saúde. Porque em qualquer pesquisa que a gente faça nas cidades da região, a principal demanda, a principal expectativa de melhoria para os moradores é a saúde pública. E a gente está aqui, não somente ampliando, mas entregando um equipamento com muita qualidade para atender a nossa região. É motivo de muito orgulho para o nosso povo. Nós fizemos aqui uma primeira fase, que foi inaugurada em 2014. Nessa primeira fase, nós tivemos 12 mil metros quadrados que foram modernizados, 3 pavimentos. Entregamos 6 novas enfermarias, sendo uma só para pediatria, reforma do centro cirúrgico, área de refeitório, cozinha, cabina primária de energia. Foi investido 48 milhões de reais. Depois nós trouxemos para cá o ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o melhor serviço do Brasil. Nós temos aqui o ICESP, que faz quimioterapia e radioterapia, inclusive com acelerador linear, e a parte cirúrgica aqui no hospital, implantado e funcionando. Aí partimos para a segunda fase aqui do hospital, 9 mil metros quadrados de área de intervenção. O hospital, que tem hoje 115 leitos, ele vai para 245 leitos, mais do que dobrado. Vai incluir neurologia, ortopedia,
trauma, cirurgia geral, 22 leitos de UTI adulto a mais, 16 para o setor de psiquiatria, de saúde mental e também hospital dia. Isso é o que há de mais moderno, que hoje tem muita cirurgia laparoscópica. Então você não precisa dormir no hospital, você opera de manhã, de tarde está em casa. Então com isso você consegue atender muito mais pessoas e melhor resolutividade. Mas o mais importante vem agora. Para tudo isso funcionar, precisa ter time. Precisa ter time. Então, ontem, o professor Davi Wippe, nós autorizamos fazer um chamamento para a operação das UTIs. Então, nós vamos fazer um chamamento para a operação das UTIs. E estamos autorizando a contratação de 340 funcionários a mais aqui para o hospital. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, oficiais administrativos, enfim, todos profissionais. Então, duas boas notícias. Uma, 340 funcionários a mais. Além disso, a equipe que virá com o chamamento, que vai operar as terapias intensivas. Onde nós temos feito isso, terceirizando, vamos chamar assim, chamando uma equipe de fora para a UTI, o resultado tem sido excepcional. É um pessoal muito especializado em terapia intensiva. Então nós vamos praticamente dobrar o atendimento aqui do hospital regional. Há um poema de Menotti del Picchia, chamado Juca Mulato, onde ele diz que na terra natal a própria dor dói menos do que a gente ir para São Paulo, virar número, virar ficha, ser tratado aqui, perto da família, dos amigos, na cidade da gente. A própria dor dói menos. E uma das maiores cidades brasileiras. Então nós estamos dobrando praticamente o hospital, o ICESP já está funcionando, também aqui, primeira etapa também funcionando, e teremos novos desafios aí pela frente. E a Igreja Católica celebrou no dia 19 de março, última segunda-feira, o Dia de São José. O Dia de São José é comemorado todos os anos pela Igreja Católica. O santo é considerado o padroeiro universal da Igreja. Segundo o Novo Testamento da Bíblia, São José foi o esposo de Maria e pai de Jesus, e considerado o padroeiro dos trabalhadores. Dona Maria das Neves conta sobre uma graça alcançada. Hoje nós temos já o nosso apartamento, né? Compramos, coincidentemente, estaremos mudando esta semana para ele. Tudo isso devido às graças de São José. Nós pedimos muito a ele que isso acontecesse. É uma graça muito grande mesmo. Louvo a Deus por isso e a São José, claro. O padre da paróquia São José, Marcos Funchal, falou sobre a importância do santo no Brasil. Hoje é dia de São José, dia 19 de março, dia do grande padroeiro da Igreja Universal. Toda a igreja ela está sob o patrocínio de São José, que foi escolhido por Deus para ser o pai nutrício de Nosso Senhor. Esposo da Virgem Maria, foi chamado por Deus a uma missão muito especial de cuidar, proteger dos dois maiores tesouros que essa terra já conheceu, Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. Por isso nós podemos confiar muito em São José como patrono de toda a Igreja Universal. Ele é o padroeiro da minha paróquia, aqui na Vila São José, em Osasco, e hoje será um dia especial de louvor e bênção para o nosso povo. Houve a missa às 5 horas da manhã, a missa do trabalhador, e ainda hoje teremos mais 2 missas, uma às 3 horas da tarde e outra às 19 horas com a procissão e às 20 horas uma grande missa campal em frente à igreja que está sendo construída
a nova matriz da paróquia de São José. E convido a todos que são daqui dessa região, quiserem louvar a São José e pedir a ele a sua proteção, esteja hoje nas nossas missas em louvor a São José. E um sobrado de 3 andares desabou essa semana em Osasco. O vídeo gravado por moradores de Osasco mostra o desabamento de um sobrado de 3 andares na manhã da última quarta-feira. O acidente na rua Doutor Miguel Naca, no bairro Novo Osasco, não deixou feridos. De acordo com a prefeitura, as causas do desabamento só serão esclarecidas após o laudo técnico. Moradores relataram ter ouvido estalos na casa após a chuva que atingiu a Grande São Paulo na última terça-feira. Pelas imagens, parece se tratar de uma implosão, mas o imóvel desabou sozinho. No momento do desabamento, a família que mora na casa e vizinhos já tinham sido retirados dos imóveis que estavam isolados. Ainda segundo a prefeitura, 3 imóveis foram afetados e a Secretaria de Assistência Social oferecerá a 3 famílias abrigo nas casas de acolhimento do município. E o projeto social SHS leva o esporte de forma gratuita a crianças, jovens e adultos. Ô Tato, me fala um pouquinho sobre esse projeto de levar esporte, o Rapkido, até as crianças. Sim, esse projeto SHS, Scientific Rapkido System, existe há 10 anos. Começou por acaso, numa oportunidade que eu tive, gostava de ajudar e graças a Deus estamos até hoje com essas criançadas. E eu acho muito bacana isso dos órgãos públicos estarem incentivando o esporte. Vocês contam com o apoio da prefeitura? Não, Amaral, não temos apoio de ninguém. Somos eu e o Renan que damos as aulas e quem nos apoia é o dono do salão, o Júnior Lira, JB Peças, que cede o espaço para nós treinarmos sem cobrar nenhum valor. Nossa, aí um exemplo para os nossos órgãos públicos. Há necessidade de órgãos privados. O JB Peças está trazendo incentivo, cobrindo as lacunas que deveriam ser bem vistas pelos nossos administradores. Fica aí o alerta, secretário. Nós estamos necessitando de que você tenha bons olhos. Inclusive, o atual secretário ele é lutador dessa modalidade. Sim, ele é faixa preta, 3º Dan de SHS, eu treino há 20 anos, quando eu cheguei ele já era faixa preta. Então fica aí o nosso convite, secretário Delbio Teruel, venha nos fazer uma visita, será muito bem-vindo de qualquer forma. E aqui estamos com o nosso amigo... Renan. Isso. Você aprendeu, você se desenvolveu já nesse projeto. Exatamente, entrei nesse projeto mais ou menos uns 6 anos e graças ao Júlio, né, e à Confederação Brasileira de SHS, me formei faixa preta e estou aí por a prontidão desse projeto maravilhoso para poder dar continuidade, já que a gente não temos apoio, né? E outros que queiram trilhar os seus caminhos e ir pelos mesmos passos que você foi, qual o contato? A gente temos o contato que é pelo Facebook, que é o SHS Contato, também temos o Instagram, que é o SHS Contato, e também temos um site que foi desenvolvido inclusive por um aluno nosso, né, que é o www.shscontato.com. Muito obrigado e sucesso para vocês. Obrigado, Amaral, a gente que agradece essa oportunidade. O Ministério da Saúde anunciou que a vacina de febre amarela será ampliada para todo o Brasil. Até abril do ano que vem, mais de 1.500 municípios vão ser incluídos nas áreas com recomendação de vacina, atingindo 100% do território nacional. A ampliação da cobertura da vacina é uma medida preventiva para antecipar a proteção contra a febre amarela para toda a população em caso de um aumento na área de circulação do vírus. A estratégia de vacinação contra a febre amarela já faz parte da rotina de 21 estados brasileiros e também é recomendada para pessoas de outras regiões que vão se deslocar para as áreas silvestres e rurais nessas localidades. Alguns estados do Nordeste, Sul e Sudeste não faziam parte das áreas de recomendação de vacina. Agora, com a ampliação, a expectativa do Ministério é atingir 100% do território nacional até abril do ano que vem e vacinar 77 milhões e 500 mil pessoas.
Todas as pessoas serão vacinadas, portanto não haverá mais essa questão de quem viaja para uma área ou para outra área, porque todos eles estarão imunizados igualmente. Segundo o cronograma de vacinação, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão continuar com a dose fracionada e recebem as vacinas até o mês de junho. A partir de julho, a vacinação vai acontecer nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Em janeiro do ano que vem, será a vez do Piauí, Alagoas e Sergipe em fevereiro, Paraíba e Pernambuco em março. E, por fim, os estados do Ceará e Rio Grande do Norte no mês de abril. Já Minas Gerais, a vacinação é permanente. Durante a coletiva à imprensa, o ministro da Saúde também garantiu que há doses de vacina suficientes para a demanda e disse que o Brasil está se preparando para ser o maior fornecedor de vacina da febre amarela do mundo. Somente para este ano, o número de doses chega a 49 milhões. Eu peço a todo cidadão que busque se imunizar contra a febre amarela, para que nós possamos alcançar os objetivos. Nós estaremos fazendo a vacinação no momento em que nem se falará em casos de febre amarela, porque ela só acontece nesses meses, né, de dezembro, janeiro, fevereiro. Então, nós vamos entrar com a vacinação no momento em que ela não está na mídia, não há notícia, mas há que haver conscientização das pessoas da necessidade da imunização. Água para agricultura e produção de alimentos foi tema do painel no 8º Fórum Mundial da Água. Durante os debates, o ministro da Agricultura, Blairo Maddi, destacou que o Brasil usa mais água da chuva na produção agrícola do que o sistema de irrigação. A agropecuária é responsável por quase 24% de toda a riqueza brasileira. E uma vantagem do Brasil em relação a outros países é porque aqui quase toda a produção usa somente a água da chuva. Apenas 10% ou menos de 10% da agricultura brasileira utiliza água para irrigação. 90% da nossa agricultura utiliza água de precipitação. E aí nós estamos aproveitando no ciclo da água que vem, a planta absorve e faz evapotranspiração e volta para a atmosfera ou vai para os lençóis freáticos. Então, o Brasil é um país que produz muito e que utiliza pouca área de irrigação para fazer sua produção. O potencial agrícola pode aumentar e muito com a possibilidade do uso de lavouras irrigadas. A ONU estima que até 2050 a população mundial vai chegar a quase 10 bilhões de pessoas. E para alimentar tanta gente é preciso produzir mais alimento. Um desafio, já que para isso é necessário investir em irrigação, o que vai consumir mais água. E os agricultores querem mesmo produzir mais usando a irrigação. A estimativa é triplicar a área, mas isso de forma sustentável e com o uso de tecnologia. E a Embrapa tem papel essencial nessa questão. A empresa vem desenvolvendo várias tecnologias para que a água seja usada de forma eficiente. A Embrapa, ela trabalha com as suas parceiras. Por exemplo, um trabalho importante que a gente tem aí, junto com a Universidade Federal de Viçosa, a gente está buscando, usando satélites, para que você possa estimar o quanto de água que uma determinada planta, uma determinada cultura está utilizando em um determinado momento, e com isso você consegue estimar quando você tem que aplicar irrigação, quanto você tem que aplicar, de tal forma que aquela irrigação seja o mais eficiente possível. As tecnologias da Embrapa são repassadas aos agricultores por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. A gente ensina através dessa capacitação que o produtor possa começar a olhar para o seu solo como uma caixa d'água, né, onde que a água vai ser armazenada tanto para absorver, para abastecer as nascentes, abastecer os lençóis freáticos, quanto para promover também o crescimento das plantas. Então, a partir de interpretar a irrigação como uma forma de fornecer água para as plantas, os produtores continuam aumentando a sua eficiência e produtividade na produção de alimentos e sabendo o momento certo de irrigar. E em mais uma iniciativa para que a irrigação seja ampliada de forma eficiente, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lançou uma Comissão Nacional de Irrigação. A ideia é que os agricultores tenham água em momentos de estiagem. A CNA com essa comissão vai tentar mais, vai ter um foco mais eficiente e transformar, pelo menos nosso foco é dobrar
a área irrigada no Brasil a médio prazo. Você conhece alguém com síndrome de Down? Entende o que é essa alteração genética? E que cuidados com a saúde devem ser tomados? Confira no Saiba Mais do TV NBR. O episódio dessa semana recebe como convidada Melina Salles, diretora de comunicação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. A nossa convidada de hoje é Melina Salles, diretora de comunicação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Bem-vinda. Obrigada. Melina, lidar com as diferenças nem sempre é fácil, mas muitas das vezes é fruto do desconhecimento. Por isso, explica pra gente o que é síndrome de Down. Síndrome de Down é uma alteração genética, né? É uma alteração cromossômica. Quando o embrião está sendo formado, na hora de se fazer a dissociação, fica um cromossomo a mais do par 21. Então, fica 3 cromossomos 21, que se chama trissomia do 21 também. Por isso que síndrome de Down também é conhecida como trissomia do 21. Dependendo do tipo de trissomia, porque existem 3 tipos, né, de trissomia do 21, 3 tipos de síndrome de Down. Tem a translocação, o mosaicismo e a trissomia livre, que é a mais comum. Essas nomenclaturas, elas não variam muito com relação ao acompanhamento que deve ser tido, que é basicamente o mesmo para todos, no sentido da estimulação precoce e um acompanhamento próximo à saúde em determinados pontos. É importante lembrar que não é doença, né? A gente tem que desmistificar isso. Isso, a síndrome de Down, ela não é uma doença, não pega, não contagia, não tem cura, não tem né? essa Por questão, não tem cura. Então, é uma ocorrência genética mesmo. A pessoa nasce com aquilo e que leva a ter algumas características comuns, né, entre essas pessoas que têm síndrome de Down, e ela vive com aquilo a vida toda. Tanto é que não se usa mais a questão da pessoa ser uma portadora de síndrome de Down. Ela é uma pessoa com síndrome de Down, porque ela não porta a síndrome de Down e deixa em casa quando ela quer. Ela sempre está com aquilo, é uma condição dela, a síndrome de Down. Então, vamos mudar essa nomenclatura, nada de portador. Né? Não, o portador já caiu. Ainda não existe uma causa, um motivo por que as pessoas têm síndrome de Down. Isso está sendo estudado, não tem uma razão científica descoberta, né? Até onde a gente sabe, isso é um acidente que acontece, que pode acontecer com qualquer pessoa, independente de raça, de localização geográfica, qualquer ser humano pode vir a ter um filho com síndrome de Down em função dessa questão, dessa alteração genética que se dá na formação do embrião. Independente de ter histórico na família também, né? Quando se tem um histórico na família, é bom se investigar para ver se não há essa questão que eu falei anteriormente, desse tipo de síndrome de Down específica, que é a translocação. Mas isso tem que ver direitinho, porque a maior parte das vezes não é em relação a realmente um acidente. Também uma pessoa que tem síndrome de Down e resolve ter um filho, a probabilidade de ela ter outros filhos com síndrome de Down é bem mais elevada do que da população geral, da população comum. O avanço da idade materna é um dos fatores de risco? Já se tem alguns estudos que dizem que o avanço da idade materna pode fazer com que a pessoa tenha mais chances de ter um filho com síndrome de Down. Mas isso não necessariamente ocorre só com mulheres mais velhas. Muitas e muitas mulheres que são jovens também têm filhos com síndrome de Down. Então, não é um ponto assim, por conta disso. Não existe necessariamente algo assim tão que dê essa resposta para a razão da pessoa ter nascido com síndrome de Down. Como funciona o diagnóstico da síndrome? Então, no primeiro momento, ele pode ser feito de várias formas, né? Durante o pré-natal, pode-se perceber, faz-se aquela translucência nucal e se perceber alguma alteração, a partir dali, faz-se outros exames, são indicados para que a pessoa possa ver se ela tem ou não síndrome de Down. Se o bebê que está sendo gestado, ele tem ou não tem síndrome de Down. Então, pode ser feito a amniocentese. E também, recentemente, foi feito, agora tem um exame de sangue que se detecta algumas alterações cromossômicas, alterações genéticas, que é chamado NIPT. Então, tem essas duas possibilidades. Muitas pessoas não percebem, não são a erros, a questões de não se ver nem na translucência nucal e não se suspeitar que aquele bebê tem síndrome de Down. Então,
quando ele nasce e vai para aquela parte que o pediatra faz toda aquela avaliação, ele percebe algumas características que tem de um risco só na palma da mão, a língua mais hipotônica, que eles chamam hipoglossia, eu acho, quando a língua é um pouquinho maior do que o tamanho da boca, o olhinho amendoado, observa-se algumas características físicas e a partir daí é indicado que se faça mais um exame genético, que é o chamado cariótipo, para se avaliar e para se ter realmente a resposta definitiva se aquela criança, aquele bebê que nasceu tem ou não tem síndrome de Down. Pessoas com síndrome de Down costumam ter mais problemas de saúde? Costumam, porque as pessoas com síndrome de Down, na verdade, elas têm uma imunodeficiência. Então, a imunidade é um pouquinho mais fraca, normalmente. Então, às vezes, se ela pega uma gripe, para se evoluir para uma coisinha um pouquinho mais complicada, uma pneumonia ou alguma coisa, isso pode acontecer. Existe também algo que já é conhecido, 60%, por exemplo, dos bebês com síndrome de Down, eles podem nascer com algum tipo de cardiopatia. Então, o importante é ficar alerta. E se você tem um bebê com síndrome de Down, uma criança ou alguém na família, você acompanhar, fazendo os exames periódicos que são recomendados pelo pediatra ou pelo clínico geral, que vai ficar tudo bem. Gostaria de convidar todos para entrar na página da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre síndrome de Down, sobre o trabalho que é feito da Federação junto às associações, os seus direitos, os direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que é uma oportunidade. A gente tem uma página no Facebook e também uma página na internet. Vocês estão todos convidados a conhecer um pouquinho mais sobre a Federação. E confira agora a nossa agenda cultural. Olá pessoal, na agenda cultural de hoje eu trago 3 dicas bem legais para você curtir o final de semana. A primeira delas acontece neste sábado, das 4 da tarde às 11 da noite. É o show de homenagem a Elis Regina, promovido pela Elo e o baile Sou Brasilis. O show Elo Canta Elis acontece na Casa Barbosa, no Bexiga. A abertura da casa é às 4 da tarde e o evento corre cheio de música até às 11 da noite. A entrada custa R$10. No palco, Elo traça uma grande linha do tempo na carreira da cantora, com repertório que inclui clássicos como Agora Tá, Agnus Sei e Velha Roupa Colorida. Com os músicos Pedro Cruz no baixo, Felipe Oliveira na bateria e João Vedana na guitarra, a banda resgata as formas mais versáteis da artista, passando por toda a transversalidade do furacão Elis em todas as suas vertentes. Além do tributo, a Elo e o baile Sou Brasilis reúnem os mais variados clássicos da música popular brasileira, indo de Novos Baianos a Daniela Mercury. A Casa Barbosa fica na rua Rui Barbosa, número 559, no Bela Vista, em São Paulo. E a segunda dica é para os fãs de trilha e esporte. Neste sábado e domingo, você poderá fazer uma caminhada pelo Parque do Cantareira. Fazer uma trilha é uma ótima opção para se exercitar, ter contato com a natureza, apreciar uma bela paisagem, relaxar e se divertir. Na cidade de São Paulo, é possível tomar um banho de cachoeira sem precisar viajar horas. A menos de 16 quilômetros do centro, próximo ao metrô Tucuruvi e com fácil acesso de ônibus, está o núcleo do Engordador tombado pela Unesco. O parque é ideal para quem gosta de praticar esportes e apreciar bons momentos em meio ao ar livre e à natureza. Basta chegar ao parque nos dias e horários de funcionamento, aos finais de semana e feriados, e realizar o pagamento de R$13 a inteira e R$6,50 a meia entrada. Para quem curte a natureza, é uma boa opção. E a terceira e última dica de hoje, como não poderia faltar, uma estreia de filme. E estreia essa semana Círculo de Fogo, A Revolta. O filho de Stacker Pentecost, responsável pelo comando do programa Jagger Shake, era um promissor talento do programa de defesa,
mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime ao vasculhar ferros velhos em busca de peças de robôs abandonados. Perseguido após não encontrar uma peça valiosa, ele encontra o esconderijo da jovem Amara, que clandestinamente está construindo um Jagger de porte pequeno. Ambos tentam fugir usando o robô, mas acabam sendo capturados. Para escapar da prisão, eles são enviados ao treinamento de piloto Jagger. Lá, Jake reencontra sua irmã de criação Mako, uma heroína da época do combate contra os kaiju, que tenta lhe ajudar e se readaptar ao ambiente militar. Someone let them in. Someone from our world. Who is that? Definitely not one of ours. Let's do this. E essa foi a Agenda Cultural de hoje. Até a próxima! E esse foi o Jornal Regional de hoje. Outras notícias a qualquer momento durante a nossa programação.